Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao webinar Tortuga, uma marca da SM. É motivo de grande satisfação estar com vocês aqui hoje. Meu nome é Rafael Andrade, sou responsável pelo marketing de revendas e cooperativas e antes de iniciarmos nossa sessão, irei falar brevemente a respeito da DSM para vocês. A DSM foi fundada em 1902 na Holanda para extrair reservas de carvão e, posteriormente, tornando-se uma petroquímica. Hoje, voltada para nutrição, saúde e vida sustentável. Mundialmente, contamos com mais de 40 fábricas e 25 mil colaboradores. Atuamos em diversos segmentos, sendo um dos mais relevantes em resultado é o de nutrição humana e animal, que compõe 34% do nosso faturamento total. Hoje, uma parte substancial desses resultados é decorrente da aquisição da marca Tortuga pela DSM em 2013. A Tortuga, como vocês conhecem, é uma marca com 67 anos e sinônima de respeito, confiabilidade e consagrada tecnologia no ambiente da suplementação nutricional animal. Com essa aquisição, a DSM passou a ser a maior indústria de suplementos nutricionais para animais do mundo. A tradição da marca Tortuga, aliada à tecnologia de ponta desenvolvida pela DSM para a nutrição animal, nos possibilitou aprimorar linhas consagradas, como Fosbov, Bovigold, Coec, Chromium e agora um lançamento exclusivo para revendas e cooperativas destinada a bovinos de leite, chamado Lacbov. Hoje, nós traremos temas e cases relevantes a respeito da nutrição em equinos. Esse fórum está dividido em duas partes, iniciando com o professor Alexandre Gobesso e seguindo com a participação de Alexandre Bombardelli e Leandro Martins, ambos especialistas e colaboradores da SM, abordando os principais desafios do tema no território brasileiro. Espero que aproveitem esse conteúdo e contem com nossa equipe de campo composta por 800 profissionais capacitados para auxiliá-los junto aos seus clientes. Um grande abraço e aproveitem. Bom, estou trazendo aqui para vocês a apresentação Nutrição de Equinos e sua influência sobre o bem-estar. É um início de um trabalho importante para definir como manejar os cavalos e alimentar os cavalos de maneira a garantir saúde para os cavalos, essa é a base. E o primeiro conceito importante para ser colocado é definir se o que nós fazemos quando alimentamos os cavalos é nutrição ou nutrologia. Para entender essa definição, eu trouxe algumas informações bem básicas do que significa a nutrologia. Então, a nutrologia é uma ciência da nutrição que estuda os alimentos em sua utilização em dietas e terapias. Diagnosticar e tratar doenças nutricionais, incluindo vários tipos de doenças, recorrendo à solicitação e avaliação de exames diagnósticos quando necessário. Identificar possíveis erros alimentares, hábitos de manejo ou estados orgânicos que estejam contribuindo para um quadro nutricional do nosso cliente, do nosso paciente. Já que as inter-relações entre nutrientes e medicamentos e de mecanismos regulatórios orgânicos são muito complexas. É interessante que essa é uma nutrição que vem, é uma definição que vem da nutrição humana e que se encaixa muito bem com aquilo que nós fazemos com os cavalos. Quais são as substâncias benéficas e maléficas presentes nos alimentos? Isso todo dia nós temos que fazer isso com os cavalos. A ingestão do nutriente não assegura o seu aproveitamento, então conhecer como cada nutriente é digerido pelo organismo e quanto se aproveita de cada nutriente ingerido. A informação nutricional se torna fundamental para a diminuição do risco de doenças e promoção de saúde e bem-estar. Que o comportamento alimentar, como a distribuição dos alimentos ao longo do dia, manejo, intervalos entre as refeições, assim como escolhas alimentares, influenciam os mecanismos regulatórios endógenos. Todo dia nós fazemos isso com os cavalos, na nossa rotina diária, e propor mudanças de hábitos dietéticos que possam contribuir para a prevenção e tratamento de doenças e, naturalmente, evitar a recorrência de quadros previamente tratados. Ou seja,
quando se tem um problema clínico de origem nutricional, uma cólica, um problema ortopédico, identificar que esse problema veio da origem nutricional e propor alternativas para evitar que esses problemas voltem a acontecer. E enfatizar a necessidade de acompanhamento sistemático do estado nutricional através de check-up nutrológico, ou seja, acompanhamento de peso, de score de condição corporal, para permitir, inclusive, o diagnóstico precoce de possíveis desequilíbrios nutricionais. Eu gosto de começar colocando essa informação para definitivamente dizer para vocês que eu não sou nutricionista. Eu sou um nutrólogo no meu trabalho de rotina no dia a dia com os cavalos. É isso que nós fazemos, é nutrologia. Tá? Como é que está a alimentação de cavalos hoje? Qual é a realidade da nutrição clínica equina? O cavalo precisa de nutricionistas ou de nutrologistas? Como entender essa realidade e como fazer? O manejo nutricional dos cavalos evoluiu com o passar do tempo, passando por uma fase onde se começou a usar muita alfafa e aveia na alimentação dos cavalos, com níveis muito altos de amido, que é a fonte de energia presente na aveia, no milho, no sorgo, e esses cavalos passaram a ter obesidade muito evidente e um prejuízo enorme na qualidade do casco, com algumas síndromes metabólicas, principalmente laminite, acontecendo com muita intensidade. Aqui um exemplo de obesidade indesejável, que não deve acontecer com os cavalos. Gordura não é beleza, então um cavalo gordo não é cavalo bonito, é preciso entender isso também. Depois passamos por uma fase que persiste até hoje em alguns centros de treinamento, em alguns grupos de cavalos de esporte, que é a meta da vitória a qualquer preço. Não interessa se o cavalo vai sofrer, se o cavalo vai não se recuperar depois da competição. O que importa é que se ganhe a competição. Então, com isso, se busca a utilização de dietas com altos níveis de amido, com grande quantidade de amido na ração. Também muitos suplementos chamados ergogênicos, que são aqueles suplementos que potencialmente podem melhorar o metabolismo energético. E vieram aí as cólicas, as laminites, as síndromes metabólicas, várias que estão sendo diagnosticadas pelo mundo afora hoje. E a caracterização de que os cavalos que passam por esse modelo têm uma carreira esportiva extremamente curta, uma vida útil muito curta. Tá? Então, olha a relação do excesso de amido com a vida útil curta. E nós vamos ter que enfatizar e colocar isso muito detalhadamente. Os jockey clubes, as canchas, os locais de corrida, são o exemplo mais clássico e mais notório dessa vida competitiva esportiva muito curta e com muitos problemas clínicos, principalmente digestivos e comportamentais, que têm origem no manejo e na nutrição que é utilizada nesses centros esportivos. A partir daí, está havendo uma grande revolução mundial em relação a esse objetivo da alimentação. Essa revolução, ela identifica uma reflexão muito intensa sobre a saúde digestiva. Ou seja, para poder ter cavalos saudáveis, com vida saudável, com bem-estar, nós precisamos inicialmente mantê-los com saúde digestiva. A partir daí também, uma observação muito clara e muito evidente do comportamento natural do cavalo, levando em conta que os cavalos são uma espécie que precisa conviver, uma espécie gregária, que precisa viver em grupo, então os cavalos precisam ter contato com outros cavalos. E isso interfere desde a forma de construir as baias, com muita abertura, com muito contato entre os cavalos, até técnicas de manejo para soltar os cavalos juntos em algum momento e permitir essa interação. A frase que melhor representa essa observação em respeito ao comportamento natural é a frase que diz que o cavalo tem que ser cavalo. Ele não pode ser artificializado ao extremo, ele tem que ser cavalo. Não é? Outro detalhe importante é que a espécie equina também é uma espécie mastigadora, ou seja, os cavalos precisam, para ter saúde, para ter bem-estar, mastigar no mínimo 15 horas por dia, de 15 a 18 horas por dia. Se não acontecer essa mastigação, vários fatores decorrentes disso vão levar
o cavalo a problemas clínicos, a problemas digestivos, a problemas comportamentais. E por último, os cavalos são nômades, ou eram na natureza nômades. Isso significa o quê? Precisam caminhar. Já tem trabalhos de pesquisa mostrando que os cavalos, para ficar bem, precisam caminhar no mínimo 6 km por dia. Ou seja, sair da baia todo dia, ou ficarem soltos em algum momento todo dia, que permita essa 1 hora, pelo menos, de movimento ou de treinamento, se forem montados, se forem trabalhados. Esses 3 fatores fundamentais são fundamentais para garantir essa observação do respeito ao comportamento natural. Mais detalhes envolvem a necessidade do cavalo receber alimentos variados, a necessidade de buscar fontes disponíveis para ele procurar comer a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. E aí vem aquela informação mais recente de se fornecer o capinho volumoso para o cavalo à vontade, para ele comer o quanto quiser, a hora que ele quiser. O sal mineral à vontade, para ele lamber o quanto quiser, a hora que ele quiser. E assim respeitando essa característica de busca pelo alimento variado a hora que quiser e como quiser. A importância do volumoso vem sendo muito destacada pelo mundo afora, não só na qualidade da pastagem, mas na qualidade dos alimentos volumosos conservados, e o uso de óleo vegetal como troca, saindo do amido, saindo da aveia e do milho e passando a utilizar dietas que tenham óleo e superfibras. Também um outro detalhe é que o uso de concentrado, de ração, de alimento concentrado, provoca desequilíbrios na saúde digestiva do cavalo. E a adoção do uso de pré e probióticos pode diminuir esses desequilíbrios e melhorar essa condição. E por último, as técnicas de nutrigenômica, ou seja, de nutrição interferindo na manifestação de diferentes genes, na manifestação, principalmente durante a gestação. Essa técnica de nutrigenômica vem sendo utilizada e descrita como fundamental. Nós conseguimos, durante a gestação, criar fatores genéticos ou estimular o desenvolvimento de fatores genéticos que vão ser fundamentais para a vida adulta dos cavalos, que envolvem saúde, resistência a doenças, desempenho esportivo, predisposição ou não a lesões, enfim, comportamento. Vários genes são estimulados durante a gestação através da nutrição. Nesse sentido, é preciso entender que os cavalos praticam modalidades esportivas diversas. E para cada uma dessas modalidades, a exigência nutricional do treinamento é diferente, a exigência nutricional da competição é diferente. Então, conhecer detalhadamente como cada dessas modalidades esportivas exige do cavalo é importante para poder montar um programa nutrológico adequado. O conhecimento da espécie no que se refere à nutrição começou entendendo que o cavalo tem um sistema digestivo extremamente complexo, muito compartimentado, com uma fisiologia digestiva também extremamente complexa, com controle osmótico, motilidade, secreção de enzimas e de substâncias, água, absorção de água e entrada de água dentro da luz intestinal, que existe uma imunidade importante digestiva, conhecida como barreira da mucosa, porque o tubo digestivo é um ambiente extremamente contaminado. E como isolar esse meio do restante do corpo do cavalo? Então, para isso, existe uma imunidade digestiva bastante complexa, bastante intensa. Depois passamos a avaliar o quanto que o cavalo aproveita dos alimentos com os animais em vivo e no laboratório in vitro. E, mais recentemente, passamos a avaliar a interferência da população microbiana que está presente em todo o trato digestivo do cavalo, no aproveitamento desses alimentos e na saúde digestiva. E, por último, avaliando quais são os metabólitos que ficam dentro desse tubo digestivo e como que isso evolui. Falando de microbioma especificamente, existem bactérias diferentes por todo o tubo digestivo. Dentro do mesmo compartimento, tem bactérias diferentes no lúmen, na luz e na mucosa, e essas bactérias evoluem conforme a idade do cavalo. Animais jovens têm bactérias com concentração ou presença, uma população diferente de bactérias do que os cavalos adultos e do que os cavalos idosos. E essas bactérias são extremamente influenciadas pelo substrato que está presente na dieta.
principalmente amido e óleo, podem trazer interferências aí. Essa população microbiana principalmente fermenta fibras e produz energia a partir dessa fermentação de fibras, que é absorvida pelo organismo do cavalo. A principal fonte de energia do organismo do cavalo vem através da fermentação microbiana e da produção de energia através da produção de ácidos graxos de cadeia curta. E previne que as bactérias patogênicas se desenvolvam. Em cavalos adultos, o ecossistema bacteriano do intestino grosso quebra carboidratos de parede celular, ou seja, as fibras, e transforma em ácido graxo de cadeia curta, que vai ser absorvido pela parede intestinal e fornecendo energia para o cavalo. Então, aqui um exemplo do desenvolvimento dessa população microbiana, um potrinho ingerindo as fezes que a mãe acabou de defecar. Isso é normal, é fisiológico. Todos os potros entre 1 mês e 2 meses de idade fazem essa ingestão para justamente semear dentro do trato digestivo deles a população microbiana desejável, adequada, a partir da saúde da população microbiana das mães das éguas. Bom, como que esse modelo nutricional que nós vamos adotar, do ponto de vista prático, pode interferir na saúde e no bem-estar dos cavalos? Primeiro, o comportamento. Então, os cavalos precisam de variação de alimentos, por isso a disponibilidade do capim à vontade, para ele comer a hora que ele quiser, e o sal mineral à vontade, pode ajudar nessa variação, nesse consumo. Rações multiparticuladas, ou seja, que tem pellets, partículas extrusadas e grãos, podem ter melhor resultado para o comportamento dos cavalos. O conceito do coletivo, os cavalos precisam viver em grupo, precisam ter contato com outros cavalos. O desenvolvimento da dominância dentro dos grupos de cavalos. Existem vários tipos de dominância. Dominância para fugir, dominância para ensinar os potrinhos, dominância para beber água, dominância para comer ração, dominância para proteger o grupo de alguma ameaça. Tem vários tipos de dominância. Também nós vivemos um momento onde nós temos muitos cavalos com comportamento de ansiedade. E esse comportamento de ansiedade, normalmente, ele vem associado com problemas clínicos de gastrite e obstrução esofágica. Cavalos que comem a ração muito rápido acabam fazendo mais gastrite, mais obstrução esofágica por conta dessa ansiedade. E, obviamente, muita obesidade e muita desnutrição. Uma coisa é você ter cavalos alimentados, outra coisa é ter cavalos nutridos. Na maior parte das vezes se tem obesidade com desnutrição, ou seja, os cavalos não estão recebendo os nutrientes adequados. E, como consequência desses erros, as síndromes metabólicas, que são distúrbios hormonais, como uma diabetes, por exemplo, laminites, que acontecem no organismo do cavalo e que são extremamente prejudiciais para a saúde e para o bem-estar desses animais. Ainda falando do comportamento, é importante entender que existe uma hierarquia dentro do grupo, a dominância que eu acabei de dizer. E dependendo da forma como o alimento é fornecido, se for fornecido, por exemplo, de forma coletiva, os dominantes vão acabar comendo mais. E comendo mais, vão ficar cada vez mais obesos e os menos dominantes cada vez mais magros. Então isso cria uma diferença de score de condição corporal no grupo que pode ser muito prejudicial. E os obesos dominantes normalmente têm cólicas e laminites. Tá? Também síndromes metabólicas ortopédicas, as chamadas epifisites, os desvios angulares, as contraturas, que podem acontecer em função dessa desnutrição, desse equilíbrio nutricional, principalmente ligada à nutrição mineral. Quando falamos em nutrientes essenciais, o que o cavalo precisa, nós temos que, em ordem de importância, colocar dessa forma aqui. Então, primeiro, os cavalos têm que se cuidar da qualidade da água e da disponibilidade da água, da presença do sal mineral, os eletrólitos que estão disponíveis, fontes de energia, fontes de proteína, fontes de vitaminas e fontes, hoje já se estuda, dos chamados óleos essenciais, que são substâncias presentes no alimento. Essa nutrição, esses nutrientes vão ser responsáveis pelo desenvolvimento da imunidade, da fertilidade e do crescimento dos potros, sem ocorrência de doenças ortopédicas do desenvolvimento e de síndromes metabólicas. E, óbvio, pelo desempenho esportivo desses cavalos. Isso significa o que na prática? Que cavalos bem nutridos
ficam menos doentes, têm mais fertilidade, têm menos problemas de desenvolvimento nos potros e têm melhor desempenho com mais longevidade, seja no serviço de fazenda ou seja no esporte para cavalos de competição. Aqui mostrando a importância do consumo de água, essa figura mostra o quanto o cavalo precisa consumir de água imediatamente após comer ração e feno. Então, olha como aumenta até 100%, dobra a quantidade de consumo de água em até 2 horas depois que o cavalo acabou de comer. Até 2 horas depois que o cavalo começou a comer. Então, se tem um aumento grande de consumo de água e existe consumo de água esporádico fornecido em vários momentos. O que nós temos que mudar em relação a essa figura que está aqui? Primeiro, não fornecer alimento volumoso em apenas 2 horários por dia, como está colocado aqui. Então, manter o volumoso constante. Isso pode ajudar muito a reduzir essas alterações. E ter água disponível de boa qualidade dentro da baia para o cavalo consumir a hora que ele precisar. Essa figura também mostra o quanto aumenta a exigência de nutrientes no período de prenhez e lactação das éguas. Então, aumento de energia, aumento de proteína, aumento de cálcio e fósforo, principalmente, pós-parto. E aqui o aumento de cálcio e fósforo, olha como é grande o aumento de macrominerais durante o terço final de gestação. Então, descuidar do sal mineral nessa fase é crucial, é terrível para o desenvolvimento desse futuro atleta, ou desse futuro cavalo de serviço, ou cavalo de lazer, seja lá qual for o desenvolvimento que for observado. Manter as éguas numa condição de escora adequada é garantia de desenvolvimento. Como é que o impacto da formulação das rações pode interferir nesse resultado? Não se pode simplesmente formular dietas para atender exigência. Não se pode. É preciso entender que os cavalos têm características comportamentais e fisiológicas que vão interferir. Daí aquela ideia de que o programa de formulação simplesmente não é capaz de resolver a nutrologia que o cavalo exige. O programa de formulação ele apenas faz nutrição, não faz nutrologia. Tá? Então, só atender a exigência, fechar a formulação de um programa, não resolve. É preciso levar em conta a qualidade do volumoso. Quanto melhor a qualidade do volumoso, menos ração o cavalo precisa comer. É preciso levar em conta a relação concentrado-volumoso. Quanto de capim, quanto de ração que esse cavalo vai estar comendo. E escolher as fontes de energia que vão ser utilizadas para formular essas dietas. Os programas de formulação não fazem isso. Levar em conta que a energia vem do volumoso, vem da presença das chamadas superfibras na ração, da presença de gordura, de óleo vegetal, do amido e da presença do melaço em pequena quantidade, porque melaço pode causar extremos desequilíbrios também na população microbiana digestiva dos cavalos. E trabalhar com as relações obrigatórias. Então, relação energia-proteína, relação de macrominerais cálcio e fósforo, relação entre microminerais zinco e cobre. Aqui um exemplo de algumas das relações que nós temos que trabalhar na hora da preparação de uma dieta, na hora da formulação de uma dieta. O que eu quero frisar aqui? Que quem só trabalha com um programa de formulação não consegue atender aquilo que os cavalos precisam. Tá? Um exemplo prático no campo de desequilíbrio é que muitas propriedades, por exemplo, se tem o costume de adicionar aveia, de fazer um lanchinho de aveia no meio do dia para aumentar a energia do cavalo. Toda vez que se faz esse aumento apenas de energia, se produz um desequilíbrio dietético, já que todas as relações têm que estar presentes. E esse desequilíbrio dietético com excesso de energia vai levar à obesidade e não a mais energia para desempenho esportivo, ou de trabalho, ou de lazer. Tá? É importante também entender que para se ter qualidade de volumoso, temos que trabalhar com a escolha da pastagem e da qualidade da forrageira adequada. O Brasil passou por vários momentos irregulares de escolha de pastagem para cavalo que levaram a enormidade de problemas. Passamos pela fase da opção pelo capim-elefante e que tem muito desequilíbrio mineral, passa do ponto adequado de corte muito rapidamente.
Passamos pela fase da escolha das variedades de pânico, Maasai, Mombasa, e esses capins produziram vários problemas e produzem até hoje. O primeiro deles é o desequilíbrio mineral. Pouca disponibilidade de cálcio pela presença de oxalato que bloqueia a absorção de cálcio. O segundo deles é o problema relacionado com a quantidade de açúcar que esses capins acumulam numa determinada característica ou época do ano, produzindo cólicas nos cavalos. E o terceiro problema é a baixa qualidade. Depois passamos por uma fase onde se achou que tinha se encontrado um capim com sementes e que poderia ser utilizado para substituir os Chiftons, os Coast Cross da vida, que são as gramíneas de melhor qualidade. E o chamado capim vaqueiro, que também não produziu resultado, também deixou muita gente na mão. Então nós não conseguimos fugir muito daquelas gramíneas que eu acabei de citar, Chifton, Coast Cross, Transvala, que são as melhores delas para serem indicadas para cavalo. Não conseguimos fugir muito disso. É importante lembrar que é preciso conhecer qual é a disponibilidade dessa gramínea durante o ano e sempre levar em conta a qualidade que essa gramínea está produzindo. Depois, como fonte de conservação de volumoso, existem as capineiras. E durante muito tempo se fez capineira de capim-elefante, com muito baixa qualidade, com muitos problemas. O capim-elefante ele tem altura ideal de corte até 1,40 m de altura. Passou de 1,40 m, ele é problemático, porque acumula muita lignina, pode trazer cólicas por compactação nos cavalos. Então é muito difícil trabalhar com capineiras de capim-elefante. A nossa recomendação hoje tem sido fazer capineiras de Chifton e cortar esse capim e fornecer o Chifton cortado diariamente na cocheira. Tem também a disponibilidade do uso do pré-secado, que são aquelas bolas plastificadas de capim e que podem sim trazer um resultado extremamente bom e satisfatório, mas demandam uma observação importante em relação ao manejo, o risco desse plástico furar e do risco de desenvolvimento muito grande de micotoxinas. E a silagem, que é hoje talvez o volumoso mais utilizado aqui no Brasil Central, que tem trazido uma enormidade de problemas para os cavalos, por conta da composição, da presença de micotoxinas, mas principalmente da presença de amido. E esse amido desequilibrando a dieta, produzindo obesidade e produzindo uma quantidade grande de síndromes metabólicas nos cavalos. E, obviamente, a melhor qualidade disponível é o feno, desde que seja de muito boa qualidade, se observe um padrão de qualidade adequado. Então, aqui algumas imagens do pré-secado, da silagem e do capim. Também se fala muito em gramíneas peletizadas. A pellet de alfafa não substitui o capim. O cavalo precisa de comer capim com fibra longa, com fibra com pelo menos 1 polegada de tamanho, 2,8 centímetros de tamanho, para poder fazer a função digestiva normal. Existe a possibilidade de trabalhar com cubos, que é um feno armazenado na forma de cubo, mas no Brasil ainda tem pouca disponibilidade. Tá? Quanto à ração, o processamento da ração vai trazer benefícios para os cavalos, certamente. Então, os processamentos básicos são esses aqui. A trituração, que é só moagem dos alimentos. A laminação, que é um processo mecânico que passa por temperatura ou não e que pode ter um pequeno benefício no aproveitamento do amido, né? Mas o mais importante benefício é o maior tempo de ingestão. A floculação, que é muito pouco utilizada para cavalos, porque é um processo caro. E a extrusão, que é o cozimento do alimento com pressão e temperatura, e aí sim, melhorando muito o aproveitamento do amido e com maior tempo de ingestão, que é extremamente desejável. Toda vez que o cavalo come a ração muito rápido, ele pode ter problemas digestivos. Comendo a ração de maneira mais lenta, ele vai ter uma saúde digestiva melhor. Então, todo o processamento que melhora, aumenta o consumo, o tempo de ingestão de alimento, pode trazer benefícios. Tá? A ração que eu falei no início, que ajuda muito o comportamento do cavalo, quando busca alimentos diferentes, é a multiparticulada, que são aquelas rações que têm pellets, produtos laminados, aveia ou milho laminado,
ou extrusados e partículas extrusadas. Muito mais tempo de ingestão e essa variabilidade de alimentos pode fazer muito bem para o cavalo. Então aqui alguns exemplos da ração melaçada, que é uma coisa já em desuso, os pellets, multiparticulado, extrusado e algumas dietas chamadas dietas completas que não têm produzido bom resultado para cavalo com esses chunks, com essas partículas maiores. O importante nessa tabela é mostrar o quanto o milho é pouco aproveitado quando só inteiro, moído ou quebrado e só laminado mecanicamente e o quanto melhor o aproveitamento do milho quando é laminado. Quanto faz diferença na melhora desse aproveitamento laminado. E o futuro da alimentação na Europa e nos Estados Unidos já temos produtos assim, com muita variação de alimentos e com a presença de partículas fibrosas no meio da ração. Esse, no conceito moderno de alimentação, seria a ração do futuro, a partícula do futuro. Como que o sistema de fornecimento pode interferir na saúde desse cavalo? Muitos lugares ainda insistem em dar pouca importância para o volumoso, oferecendo para os cavalos um volumoso de muito baixa qualidade, com o conceito de que esse volumoso apenas está ali para manter o trânsito do cavalo. Fornecendo esse volumoso de forma coletiva e induzindo aqueles desequilíbrios de comportamento que eu falei, e usando o volumoso de baixa qualidade, feno de baixa qualidade, silagem de baixa qualidade, pré-secado de baixa qualidade, as micotoxinas estão presentes, as toxinas de fungos estão presentes em altíssima concentração. E a ração também precisa ser de alta qualidade, porque sendo de alta qualidade nós vamos usar pequena quantidade de ração, porque ração produz efeitos colaterais. O cavalo não nasceu para comer ração. A ração tem que ser utilizada, mas ela produz efeitos colaterais. E aí, acertar como fornecer pode diminuir essa ocorrência de efeitos colaterais. Obviamente também que tem que ser um produto aceitável, né? Temos que cuidar da aceitabilidade, utilizando aromatizantes e palatabilizantes, e entender que o cavalo precisa de um intervalo depois que comeu a ração, para fazer exercício. Para cada quilo de ração que ele comeu, tem que se esperar 1 hora para começar a trabalhar. Isso é importante para evitar também a ocorrência de problemas digestivos. Alguns erros comuns aqui, coxo coletivo e o fornecimento de ração em coxos pendurados, onde o mais forte já comeu a dele e está comendo a do outro aqui e tem um pequenininho mais fraquinho aqui no grupo. Então isso não deve acontecer, não é o modelo adequado para acontecer. Hoje nós entendemos que a boa ração, a boa dieta, é aquela que não produz picos de glicose no sangue, que não produz alterações na concentração de glicose. Então aqui mostrando o oferecimento só de ração e capim ao mesmo tempo, e o capim constante, presente na baia, pelo menos 2 horas antes do cavalo comer ração. Nesses dois casos, do capim antes e do capim junto com a ração, em coxos separados, não se tem pico de glicose. Então esse pico glicêmico é indesejável, nós não devemos fazer com que isso aconteça com os cavalos. Obviamente o controle de qualidade, observe aqui a presença de fungo, tem que ser feito para evitar as micotoxinas, e as micotoxinas elas podem causar prejuízo no desenvolvimento de potros, prejuízo na fertilidade, prejuízo no comportamento e prejuízo na saúde digestiva dos cavalos, causando cólicas, inclusive. Obviamente que tendo micotoxina vai ter baixo desempenho esportivo e baixa longevidade. A vida do cavalo vai ser mais curta. Também alguns alimentos têm fatores antinutricionais, principalmente quando se inventa um alimento novo, se busca um alimento novo para usar que não foi testado, que não foi utilizado. Também alguns ingredientes que são utilizados para fazer dietas para cavalo têm contaminantes, podem ter contaminantes, como as varreduras de fábrica que aparecem no mercado aí como alternativas. E, como eu já falei, os chamados ingredientes milagrosos. Muita gente no meio do cavalo fica procurando alimentos alternativos que não foram testados ainda cientificamente para poder oferecer, causando um monte de problemas. Suplementar cavalos é um passo à frente. Eu entendo que todo cavalo de alta performance precisa de suplemento, mas o suplemento tem que ser oferecido como necessidade, quando se identifica realmente a necessidade. Muitas pesquisas mostrando
uma variedade de resultados, ou seja, não quer dizer que porque deu certo para um cavalo vai dar certo para outro, e vários dos ativos que se usa na suplementação podem ter efeitos colaterais. Um exemplo disso é que tem muitos suplementos com selênio orgânico, e uma sobrecarga de selênio orgânico pode causar uma intoxicação por selênio, causando inclusive queda do casco, queda de pelos. Para se pensar em oferecer um suplemento para os cavalos, é preciso fazer com que inicialmente o manejo nutricional esteja em perfeita condição, garantir que esse manejo esteja em perfeita condição, observando todos aqueles detalhes que eu falei anteriormente, em sintonia com o programa de treinamento e com avaliações sequenciais de desempenho. A partir daí é que vai se identificar se precisa ou não de suplemento, fazendo um ajuste fino da dieta com o suplemento, de forma individual e com muito conhecimento técnico para indicar esse ou aquele suplemento. Como eu disse, resultados muito divergentes, de um produto para outro, cavalos que recebem suplemento com uma dieta e que recebem suplemento com outra dieta, dependendo do tipo de exercício que o cavalo faz, com um número de informações muito pequenas, raças diferentes produzindo resultados diferentes com suplementos, cavalos de idades diferentes produzindo resultados diferentes, cavalos do sul do Brasil, do centro do Brasil, aqui da região central e do nordeste produzindo resultados diferentes com suplementos, para poder entender. É preciso também compreender que os suplementos eles não devem ser confundidos como alimentos complementares. Então existem no mercado vários suplementos que só têm aminoácidos, vitaminas e açúcar, que nada mais são do que alimentos complementares. Não tem um papel específico como um suplemento no conceito do que é um suplemento, que é aquele nutriente ou ingrediente que está faltando na dieta e que tem que ser adicionado. Ainda falando da suplementação, eu entendo que ela é imprescindível para a criação e utilização de cavalos no esporte de alto desempenho. O conhecimento das respostas a essa suplementação ainda é muito limitada e muitas pesquisas que são utilizadas para justificar esse ou aquele suplemento são pesquisas feitas com cobaias ou em humanos. Bom, como avaliar o bem-estar agora para finalizar? Existem algumas ferramentas propostas para avaliar. A primeira delas é a avaliação do score de condição corporal. Observar o quanto que tem de gordura acumulada nessas regiões que estão descritas aqui, no borde superior do pescoço, na cernelha, atrás da espádua, sobre as costelas ou no espaço intercostal, no lombo e na base da cauda. Essa identificação, numa escala proposta, que identifica se o cavalo está magro, está em condição adequada ou está obeso, tem que ser realizada em todas as propriedades, para entender, porque cavalos obesos não têm bem-estar, cavalos obesos não têm saúde digestiva, cavalos obesos não estão sendo alimentados adequadamente, estão alimentados e não nutridos. O segundo ponto é fazer avaliações de bem-estar, identificando o comportamento dos cavalos, a ocorrência de estereotipias ou de comportamento anormal, muitas vezes até no pasto se observa, por exemplo, cavalos que ficam roendo madeira, comendo morão da cerca, isso é um comportamento estereotipado. Não é nada de desequilíbrio nutricional, e sim é uma falha comportamental ligada à ociosidade. Então esses cavalos têm que ser trabalhados para evitar isso. E se tem esses comportamentos anormais, não se tem bem-estar. Também observar na criação os índices de fertilidade, taxa de prenhez, qualidade espermática do garanhão, a curva de crescimento dos potros, o desenvolvimento dos potros e a ocorrência de doenças. Se temos índices adequados de fertilidade, os potros estão se desenvolvendo adequado e não temos ou temos uma ocorrência baixa de doença, isso quer dizer que a criação tem bem-estar. E no esporte, levar em conta o desempenho dos cavalos, a ocorrência de doenças e a longevidade dos cavalos no esporte para definir se esses cavalos, na prática esportiva, estão tendo bem-estar ou não. Esse fator de longevidade e ocorrência de doenças também deve ser levado em conta nos cavalos de lida de fazenda, porque para entender se esses cavalos estão tendo bem-estar, ou seja, estão bem alimentados, estão bem manejados,
nós vamos ter interferência no desempenho dos cavalos de serviço, na ocorrência de doenças dos cavalos de trabalho também e na longevidade desses cavalos na fazenda, no serviço. Tá? Bom, neste momento eu gostaria de convidar os colegas da DSM, Alexandre Bombardelli de Mello e Leandro Martins, para participar dessa nossa apresentação e promover uma discussão sobre o tema que foi trabalhado aqui de alimentação e interferência no bem-estar. Olá, primeiramente, professor, parabéns pela brilhante apresentação. A gente vê que os assuntos cada vez estão evoluindo, né? E a gente vê que os estudos com os equinos estão avançando. E isso é muito bacana, porque a gente precisa melhorar a questão do bem-estar, né, e conforto dos animais. E a nutrição é uma grande ferramenta. Professor, eu assim, já aproveitando, antes do Leandro se apresentar, bom, a gente trabalha na DSM, e na DSM a gente tem visto, através de muitas visitas, a DSM está no Brasil todo, né? E a gente, através dessas visitas, a gente vê muitas coisas que acontecem de manejo errado com os cavalos. E me chamou a atenção na sua apresentação a respeito da ingestão de água, professor. E a gente tem uma realidade, eu moro no Paraná, e a gente tem uma realidade aqui em vários centros de treinamentos, cabanhas, aras, do pessoal ter os cavalos nas cocheiras, os cavalos fechados, até muitas horas por dia, que não é recomendado. E, além disso, os cavalos não tendo acesso à água de maneira voluntária, e sim sendo levados pelos tratadores para fazer refeições de água. Gostaria que o senhor reforçasse um pouquinho aquela informação, o seu gráfico foi bastante interessante, mostrando que os picos de ingestão, né, são pós-refeição, principalmente, e eu acho que o pessoal não tem esse manejo dessa forma. Isso, o que pode acarretar, professor? Esse seria meu primeiro questionamento. Eu acho excelente colocação, Alexandre. Eu acho que não só para os lugares onde tem o costume de levar os cavalos a beber, ou seja, não tem bebedouro dentro das baias, mas aqueles lugares que não fazem a higiene adequada do bebedouro. Eu acho que essa situação acontece nos dois casos. Toda vez que se faz a limitação da ingestão de água pelo cavalo, seja porque o bebedouro está com a água suja, uma água não limpa, ou uma água que o cavalo não está acostumado a beber, com um cheiro diferente e tudo mais, esse cavalo vai entrar em desidratação. Isso vai produzir um desequilíbrio orgânico e o cavalo vai entrar em momentos de desidratação, um desequilíbrio hormonal. Tem ferramentas de controle de desidratação que são desencadeadas no organismo do cavalo e que levam a alterações muito severas. Então, para um cavalo atleta, para um cavalo de competição, isso é inadmissível que se tenha um controle, uma restrição do oferecimento de água ou uma diminuição, uma redução do consumo de água por conta de não manejo adequado. É muito comum acontecer esse tipo de problema, Bombardelli, quando cavalos são levados de uma propriedade para outra para participar de competição. Então sai da fazenda, onde tem água de mina ou de poço artesiano, e vai competir dentro da cidade, onde a água é clorada, a água é tratada, e os cavalos rejeitam esse tratamento e não consomem água. Então é uma situação muito semelhante. É inadmissível que se tenha controle de consumo de água, ou seja, bebedouros externos às baias, que não tem água disponível para o cavalo beber a hora que ele quiser, e também não é possível que se faça a não higiene adequada da água quando se tem cavalos confinados. Eu acho que reflete bem as duas condições. Perfeito, professor. Atendeu bem aí a expectativa do que a gente vê na realidade, né? E esse convencimento, essa questão cultural é muito importante. Obrigado, professor. Perfeito, professor. Obrigado aí pela explanação da sua palestra, foi muito explicativa, né, e bem dinâmica. Aproveito também para lhe fazer uma pergunta que nós que trabalhamos aí com a equipe da Cavalaria Tortuga, né, olhando aí principalmente os marchadores aqui da região de Minas, Espírito Santo, Rio, e quando nós visitamos a campo, né, e também em alguns, como se diz, no bate-papo com criadores e usuários, notamos que
a individualidade, igual o senhor explanou muito bem do cavalo, né? Olhar o cavalo como indivíduo e como ele é na natureza, que é um herbívoro, mastigador. No planejamento do aras, professor, pensando na forragem, né, que foi bem falado aí na sua palestra, o que nós devemos preocupar tanto em espécie de forrageira e em conservação de forrageira? Pois não, Leandro. O manejo básico do planejamento do aras envolve, primeiro, definir o tamanho da propriedade para atender essa demanda de forrageira que o cavalo tem. Então, eu preciso criar cavalos numa propriedade que tenha espaço suficiente para os cavalos pastejarem ou para produzir forragem. Se não produzir, tem que comprar forragem de fora conservada. É preciso manter essa qualidade. Dentro desse planejamento, nós não temos como fugir das gramíneas do gênero Cynodon para fazer a preparação. Tanto para preparar pastagem, e gênero Cynodon, Coast Cross, Tifton, Transvala. E tem o Tierra Verde, que é outra gramínea que pode ser plantada por semente também, que é do mesmo gênero. Muito cuidado com a estrela africana, porque a estrela ela é uma gramínea que a maior parte dos cavalos não come, e além de não comer, ela pode produzir cianeto, dependendo do tipo de manejo que for colocado, então pode levar a problemas. Então, escolher a gramínea que vai produzir adequadamente, de cara ela já vai produzir uma massa importante de forragem, de pastagem disponível. Depois, ela pode ser usada na capineira para o corte e aí sim produzir um alimento de altíssima qualidade para fornecer na cocheira. Fazendo um manejo, Leandro, que é recomendado, você corta de manhã a capineira de Tifton para fornecer à tarde. Faz um pré-murchamento. E esse pré-murchamento melhora a aceitabilidade e melhora a concentração de nutrientes dessa gramínea que está sendo oferecida na cocheira. Então ajuda muito. E por último, a grande vantagem dessas gramíneas é que elas têm uma composição nutricional melhor e fazem com que se dependa menos da ração. Tendo pasto de melhor qualidade, gramínea de melhor qualidade, vai se gastar menos com ração, vai se correr menos risco oferecendo ração para os cavalos. Como eu falei na minha apresentação, o costume comum aqui no Brasil é não dar muito ênfase para o volumoso. Não, o volumoso é só bucha, é só para fazer o trânsito, é só para passar o trato digestivo e tal, manter o trânsito. E com isso se perde muito, se tem muito prejuízo. É muito delicado esse manejo, porque nós caímos naquela utilização de silagem, né? Que é um problema que está acontecendo agora bastante sério e que nós podemos até comentar alguma coisa se vocês assim entenderem. Perfeito, professor. E a pergunta é muito prioritária nessa situação, porque nós trabalhamos muito com suplementação de cavalos, né, usando crômio proteico aí a pasto, né? E a base, como o senhor muito bem posicionou e nos mostra bem claramente, que é uma forragem de qualidade, né? Exato. É tanto uma forragem específica e em qualidade. E quanto ao excesso de amido, né, professor? Por isso que o crômio proteico ele entra muito bem, é um casamento muito bem feito aí na pastagem, né? Porque você reduz esse teor de amido, que às vezes o produtor ele acredita que vai ser a salvação da tropa dele, né, professor? Com a ração, né? Sem o foco no volumoso. Obrigado aí, muito obrigado aí pela explanação. Eu acho fundamental, Leandro, trabalhar quando se fala em crômio proteico. Eu sou fã da utilização, sempre fui, porque a utilização do crômio proteico permite que você maneje aquelas categorias de menor exigência nutricional na pastagem exclusiva, recebendo a fonte de aminoácidos essenciais que eles precisam receber através do sal mineral. Não existe, como eu falei, não existe nutrição adequada sem cuidar dos nutrientes essenciais. Então, aminoácidos essenciais são básicos para garantir isso. O crômio já tem os minerais necessários de alta disponibilidade. Ainda somada à presença da proteína com aminoácidos essenciais, isso garante o manejo desses animais em pastagem. Bombardelli, eu tenho uma proposta de pesquisa para trabalhar agora, que é um desafio para vocês aí do Sul, porque existe um problema endêmico na região sul do Brasil, que são as pastagens de alta energia. Azevém e tudo mais, e que causam obesidade nos cavalos.
Então a minha proposta é diminuir essa alta energia dessas pastagens usando o crômium proteico para equilibrar a relação energia-proteína e, consequentemente, tentar diminuir a obesidade que esse tipo de pastagem tem produzido aí no sul do Brasil. Então eu quero fazer esse experimento, quero fazer esse teste, porque eu acho que é um caminho para poder, sem a necessidade de oferecer uma ração, conseguir equilibrar a relação energia-proteína dessas pastagens. Isso está sendo uma constante, viu, professor? A gente vê aqui já algumas variedades de azevém que estão avançando. A gente tinha azevém em 3 meses, né? 100 dias, 120 dias. Hoje está tendo azevém que está ficando 180 dias na propriedade, produzindo. Exato. Então, isso não é, os animais estão obesos, né? As éguas entram nesses azevém, outros, todos acima do peso. Então, acho que essa questão, fazer estudos nessa questão do equilíbrio energia-proteína vai ser bem interessante. Então, professor, aproveitando o raciocínio do questionamento do Leandro, que foi muito feliz, e a sua apresentação também, falando em pastagem, e na sua apresentação o senhor também mencionou a questão da pastagem, de um problema sério que nós temos no Brasil, né? Por ser um país com, na maioria, pastagens tropicais, que é a presença do ácido oxálico, né? E todo o problema que ele traz aí para o cavalo. Então, eu gostaria, de repente, que o senhor falasse um pouquinho mais da importância da suplementação, do suplemento mineral indicado para a espécie. A gente vê ainda muita fazenda, claro, a pecuária é o que puxa muito do cavalo, né? Muito cavalo de fazenda, muito cavalo de tropa trabalhando nas fazendas, mas a gente vê ainda o pessoal não dando atenção para essa tropa. E no básico, que seria um suplemento mineral indicado, né, para a espécie. Então, se o senhor pudesse me responder assim, dar um direcionamento sobre a questão da carne inchada e do específico para a espécie, eu acho que é bacana, a gente vai enriquecer o nosso bate-papo. Maravilha. Toda vez que o cavalo recebe uma quantidade de cálcio abaixo daquilo que ele precisa para manutenção da função orgânica, ele começa a retirar cálcio dos ossos para manter essa homeostase orgânica de cálcio. Essa retirada de cálcio dos ossos, para que não haja um enfraquecimento nos ossos, o organismo joga tecido conjuntivo, tecido fibroso, para ocupar o espaço onde tinha cálcio dentro dos ossos. E isso aumenta o volume dos ossos, enfraquece a estrutura de sustentação dos ossos. Então os cavalos têm a chamada doença conhecida como cara inchada, osteodistrofia fibrosa, por conta da deficiência da presença de cálcio nas dietas. Quando que nós podemos ter essa deficiência? Bom, mais tecnicamente, em rações formuladas inadequadamente, sem o respeito do equilíbrio e da presença da relação cálcio-fósforo e da presença de fontes de cálcio adequadas. E no caso da pastagem, infelizmente, as pastagens tropicais, a maioria delas, tem um alto nível de oxalato. O oxalato é uma substância que se liga ao cálcio e impede a absorção do cálcio dentro do intestino. O que vale mais não é a quantidade de oxalato que tem na pastagem, mas a relação entre a quantidade de oxalato e a quantidade de cálcio disponível. Quando se utiliza uma pastagem, como é o caso dos pânicos que eu citei há pouco, que tem pouco cálcio e muito oxalato, a absorção desse cálcio fica muito comprometida e pode levar a problemas seríssimos. Um exemplo importante é que, por exemplo, o Coast Cross, o Synodon Coast Cross, ele tem muito oxalato também, mas ele tem muito cálcio. Então a quantidade que vai ficar livre, disponível para absorção, ainda é bastante superior e bastante suficiente para atender as categorias e as exigências. É importante dizer que as categorias de produção, égua em lactação, égua prenhe e potro em desenvolvimento, têm alta exigência de cálcio, altíssima exigência de cálcio. E quando esses cavalos são submetidos a essa situação de uma pastagem contendo oxalato, que tem pouca quantidade de cálcio, a osteodistrofia fibrosa é iminente. A opção que nós temos, como já comprovado de resultado positivo, é oferecer uma fonte de cálcio modificada, ou uma fonte de cálcio orgânica, uma fonte de cálcio ligada a outra molécula e que não vai ser quelada, não vai ser bloqueada pelo oxalato. E assim, sendo absorvida por outra via dentro do intestino,
promove a homeostase de cálcio, promove o equilíbrio de cálcio. É importante também salientar que o sal mineral formulado para bovino, ele não tem os níveis de cálcio que o cavalo precisa, e além disso tem a mistura grande de cloreto de sódio, de sal branco, para evitar o consumo, porque o bovino, diferente do cavalo, ele não consegue controlar o consumo de mineral em função da exigência. Ele tem que ter um limitador de consumo, que é o sal branco, o sal comum. O cavalo não precisa desse limitador. Ele vai lamber no sal aquilo que está precisando, aquilo que está faltando na dieta. Eu acho que vale aqui, Alexandre, citar o case, aquela situação daquela propriedade que nós visitamos lá no Mato Grosso, alguns anos atrás, que era uma área de criação de cavalos puros e que estava com uma ocorrência absurda de cara inchada nas éguas prenhes e nos potros em desenvolvimento. E qual era o cenário quando nós fomos fazer o diagnóstico? Era pastagem de capim Maasai, que é um capim que tem pouca disponibilidade de cálcio e muito oxalato, utilizando o sal mineral muito bom, o crômio de alta qualidade, mas oferecendo para esses potros e para essas éguas apenas aveia como alimento complementar ou como ração. E nós temos que entender que a aveia, ela tem como milho, tem mais fósforo do que cálcio. Então a dieta era uma dieta desequilibrada na relação cálcio e fósforo, com muito mais fósforo que cálcio e com pouco cálcio disponível, que apesar do sal mineral disponível de altíssima qualidade no crômio, não conseguia resolver o problema dessa propriedade. Então entender o quanto isso é complexo e pode levar. O que nós fizemos lá para resolver essa situação? Formulamos uma ração para poder ser utilizada que atendia os nutrientes essenciais, melhorando a relação cálcio e fósforo, passando de dar só aveia para os cavalos comerem. E aí, mesmo nessa condição, mesmo no pasto de capim Maasai, o sal mineral crômio passou a fazer o efeito que é esperado dele e o problema de cara inchada desapareceu, diminuiu, não aconteceu mais. Então, esse é o complexo, essa é a complexidade das coisas. Quanto aos cavalos de serviço nas fazendas, eu tenho sugerido, Bombardelli, que se tente pelo menos mineralizar os cavalos com sal específico para equinos no momento que os cavalos estiverem no curral. Porque muitas vezes o pasto é coletivo de bovinos e equinos. Então você não consegue separar bovinos e equinos nessa pastagem e fornecer sal mineral separado. Então que pelo menos se tentasse, no momento que os cavalos estiverem no manejo no curral, sendo recolhidos, se oferecer um sal mineral específico para cavalos para atender melhor as exigências e assim garantir aquilo que nós falamos já anteriormente, né? Redução de problemas clínicos e longevidade desses cavalos no serviço. Perfeito, professor. É isso aí. A gente vê que são multifatoriais, né? As situações são multifatoriais e a gente tem que estar atento a todo o complexo da propriedade e do manejo dos animais. Obrigado. Vai lá, Leandro. Professor, o senhor explanou muito bem a questão da criação em si na sua palestra e foi muito feliz no comentário da exigência de minerais de duas categorias que particularmente eu amo e gosto muito de falar sobre elas, que é potros e éguas em gestação. O que o cálcio orgânico ele auxilia nessas categorias, principalmente falando de éguas, né? Éguas aí quando acontece a nidação e o pós-parto. É importante lembrar, Leandro, que o cálcio ele está ligado a várias funções iônicas que acontecem dentro do organismo, desde a contração muscular ao transporte energético de várias situações, a produção de energia dentro da célula precisa de cálcio. Então o cálcio tem várias atividades e várias funções. No caso das éguas, para ficarem prenhes, para ter implantação adequada, se não tiver um nível de cálcio disponível dietético adequado, essa implantação vai acontecer de maneira muito frágil. Então essa égua vai ficar muito sujeita a ter a chamada perda embrionária precoce, que muitos na prática chamam de reabsorção, mas na verdade é um aborto precoce. Então aumentar, com falta de cálcio disponível dietético, nós vamos aumentar a incidência de perdas embrionárias até os 60 dias de gestação, no caso de éguas prenhes. Eu gosto de salientar muito também a importância do cálcio na formação e no desenvolvimento das estruturas de sustentação do potro ainda dentro do útero.
do potro no desenvolvimento gestacional. É lá que se desenvolve os ossos, a matriz óssea toda, ligamentos, tendões, articulações, cartilagem, e tudo isso depende muito do cálcio para o desenvolvimento. O crescimento maior do feto acontece nos últimos 3 meses de gestação. O potro cresce 70% do desenvolvimento fetal dele nos últimos 3 meses. Então a exigência de cálcio é muito alta. E durante a lactação, então, nem se fale, né? Nós sabemos a quantidade de cálcio que tem no leite. E quantos litros que produz uma égua por dia? 3% do peso. Então uma égua produz de 15 a 20 litros de leite por dia. Para produzir essa quantidade, os colegas que trabalham com gado leiteiro sabem o quanto que precisa ter de cálcio na dieta das vacas para poder produzir 20 litros de leite por dia e, consequentemente, dá para fazer uma relação do quanto que precisa ter na dieta das éguas para se produzir essa quantidade de leite. Eu acho que é fundamental que se utilize uma fonte de cálcio muito disponível para essas categorias, para garantir o desenvolvimento adequado. Muito obrigado, professor. Muito explicativo e assim, o criador, né, o usuário, ele tem que preocupar com essa fase, né? Eu sempre falo, professor, que o cavalo começa no dia que ocorre a nidação do embrião, né? Então, muito obrigado pela explicação e foi muito bem feliz aí também na parte de explanação sobre esse assunto. Bomba? Muito legal esse bate-papo. Professor, aproveitando também, já que a gente está falando de minerais especificamente, a gente tem um mineral que a gente até fala muito e leva muita informação para os criadores. Eu gostaria da sua visão, e se surgiu mais alguns trabalhos novos, é sobre o elemento cromo na nutrição dos cavalos de alto desempenho, dos cavalos atletas. Então, se o senhor pudesse deixar uma informação para a turma, né, sobre a questão da absorção, que a gente sabe que ela é baixa quando o cromo ele não está numa forma de quelato protegido, né, e os efeitos do cromo como benefícios aí para o cavalo de alto desempenho. Excelente colocação, né? O cromo ele começou a ser estudado em atletas humanos porque verificaram e observaram que ele tem um efeito similar à insulina, ou seja, ele facilita a entrada da glicose dentro da célula, ele ajuda a entrada de glicose, então ele aumenta o aporte energético para dentro da célula. É óbvio que nós sabemos que a glicose, no caso do cavalo, tem um papel menor na contração muscular, um resultado menos importante, mas principalmente nas provas de arrancada, de explosão, onde se tem uma necessidade um pouquinho maior de glicose para os momentos de fadiga, a entrada maior dessa glicose dentro da célula vai fazer muita diferença e pode ser aquela diferença de focinho, né, Xará, que se busca para um cavalo de corrida, para um cavalo de explosão, para um cavalo de arrancada. Então, às vezes, esse detalhezinho com o uso do cromo pode fazer diferença. Um segundo efeito bastante importante é que entrando mais glicose dentro da célula muscular, ele ajuda no desenvolvimento da célula muscular. Por isso que se utiliza muito cromo para confinamento de bovinos, para acabamento de bovinos para exposição, para pista, porque ajuda muito no desenvolvimento muscular. E é isso que nós queremos que o cavalo tenha. Então é uma segunda função importante que tem que ser trabalhada e que tem que ser levada em conta. Como fonte, durante muitos anos se usou o picolinato de cromo, o tripicolinato, e que tem uma absorção muito baixa via digestiva, abaixo de 10% de absorção, muito baixa. A alternativa surgiu a hora que se conseguiu produzir o cromo orgânico, o cromo ligado a um aminoácido e que tem uma absorção altíssima, um resultado excelente e que se pode sim, utilizando o cromo orgânico, conseguir esses resultados energéticos que eu falei para esporte, para desenvolvimento esportivo e para desenvolvimento de massa muscular. Eu também eu gosto muito de falar que para se ter imunidade precisa de energia. Então esse detalhe energético com a entrada de mais glicose ajuda também na redução de problemas de resposta imune e de imunidade. Perfeito, professor. Muito obrigado. Segue lá, Leandro. Aproveitando o raciocínio, Bomba, que foi muito legal, muito pertinente sua pergunta. Professor, e o efeito do cromo orgânico nas matrizes e também nos potros, pensando em desmama,
O que o senhor pode nos falar sobre isso? Quando falamos, Leandro, em matrizes, nós temos que pensar que toda a função reprodutiva ela demanda mais energia. Então, esse aporte, eu ia comentar isso no final da minha fala sobre cromo, é que outra célula que pode ajudar essa entrada de glicose é o próprio espermatozoide, né? Que utiliza a glicose para fazer fertilização. Então, existem estudos que mostram que a suplementação com cromo orgânico pode ajudar, inclusive, na fertilidade, melhorando a capacidade espermática de fertilização e tendo resultados nesse sentido. E nas fêmeas, melhora a taxa de prenhez, reduz a ocorrência de perda embrionária precoce e tudo mais. Já tem alguns trabalhos já citando esse efeito. Nos potros, a grande observação é na definição de massa muscular. É possível conseguir desmamar potros mais pesados e com um maior desenvolvimento muscular, sofrendo um impacto menor do desmame, sofrendo menos prejuízo no desenvolvimento no momento do desmame. Lembro que um dos grandes problemas que nós temos no manejo, e aqui em Minas Gerais, com o manga-larga marchador, isso é muito observado, é deixar os potros no campo, soltos, sem receber nenhum apoio e trazer para a baia só na hora que vai preparar para vender ou preparar para a exposição. E essa mudança, essa troca muito aguda, muito agressiva, nutricional, do pasto para a baia, provoca e pode provocar um monte de problemas metabólicos e digestivos. Então, se nós pudermos manter o potro no campo, no pasto, já numa condição muscular melhor, nós vamos ter muito problema na hora de trazer para a baia para preparar. Eu costumo dizer nos aras que eu estou atendendo, nos meus clientes, que o comprador ele tem que chegar e ver o potro no pasto, manejado como se ele estivesse na cocheira. Ele tem que ver o potro no campo, em condição de score, em condição de desenvolvimento, casqueado, com a crina trabalhada, com o pelo brilhando, como se ele estivesse na cocheira. E isso nós só conseguimos com esse refinamento, com esse detalhamento nutricional que o Chromium, que a linha Chromium permite que nós consigamos fazer, de macrominerais e microminerais. É só assim que nós conseguimos. Não, excelente, professor. E como o senhor frisou muito bem, né? Olhar músculo, não gordura, né, professor? Isso é bem diferente falando de animais atletas e pensando em bem-estar, né? Igual o senhor falou, que o cavalo obeso, ele não tem bem-estar, né? E o potro, menos ainda. Mas obrigado pela explanação, Bomba. Então, eu acho que a gente abrangeu bastante assuntos, né? E é muito diverso aí nossas dúvidas. Professor, eu acho que também a gente poderia dar uma clareada assim, na informação, porque a gente ainda se depara com propriedades que não fazem aquele planejamento forrageiro adequado e que chega em determinadas épocas do ano, agora é uma realidade, né? Nós estamos aqui num sul muito seco e, de maneira geral, a pastagem de verão já passou, ela já não está com a sua potencial de produção, e aí começa aquele desespero, né? Buscar alternativas, né? E essas buscas de alternativas acabam vindo uma série de riscos aí para os animais. E uma delas, que a gente tem visto, que o pessoal tem feito e tem causado danos aí aos cavalos, é o uso indiscriminado da silagem de milho. Eu acho que o senhor já falou na apresentação, foi muito feliz na sua explanação, mas eu gostaria que o senhor chamasse atenção, né, para esse risco aí dessa ingestão, principalmente para cavalos que, além de dar, o pessoal ainda carrega com ração concentrada. Então, isso acho que sobrecarrega de duas formas, né? De repente, se passasse um momento com a silagem e não desse ração, mas eu acho que o pessoal acaba forçando demais os cavalos nesse sentido. Então, se o senhor puder dar mais uma reforçada nesse assunto, ele é muito válido, porque isso com frequência. Excelente colocação, né? Eu queria iniciar essa fala dizendo o seguinte: a palavra-chave para evitar esse problema todo que você relatou muito bem é planejamento. É preciso fazer um planejamento do fornecimento forrageiro para o ano todo e não ficar desesperado agora nesse momento de seca, nessa situação, porque está faltando, porque o pasto acabou, porque não tem o que oferecer para os cavalos e aí sai buscando tudo o que tem disponível. Xará, a semana passada
eu vi aqui na região do Alto Araguaia, aqui em Minas, o oferecimento de silagem de milho ensacada, em sacos de 30 quilos pequenos, a R$ 1,30 o quilo. Isso é mais caro que feno. Quando você faz a conta pela matéria seca, é mais caro que feno. Então as pessoas, além de comprarem um alimento problemático, e eu vou descrever por que é problemático, estão pagando mais caro do que o melhor alimento que tem para usar, que é o feno. Por desconhecimento, por falta de informação. Então é preciso entender que a silagem de milho tem 30% a 40% de matéria seca, o resto é água. Enquanto que o feno tem 10% de água, o resto é matéria nutricional, é matéria seca. Quando se compara o mesmo preço por quilo, não é possível que se tenha o mesmo resultado nutricional. Então tem esse erro e isso está acontecendo de maneira... Existem algumas empresas que estão vendendo silagem intensamente para cavalos e esse alerta de preço não está sendo feito, não está sendo colocado. De onde vem o uso da silagem de milho para cavalos? Principalmente aqui do sul de Minas Gerais, fazendas que já eram produtoras de leite e que já tinha silagem de milho disponível e que no período de inverno aqui no Brasil Central fica muito seco. Nós já estamos há mais de um mês sem chuva aqui em Pirassununga, onde eu moro. Já não tem mais pastagem, então fica tudo muito seco. E a utilização da silagem como um complemento da pastagem, nesse período de inverno, passou a ser frequentemente realizada, principalmente pelos criadores de manga larga marchador. O volume utilizado era pequenininho, 30%, para completar a pastagem que estava faltando e tudo mais. Tá? Só que, com o passar do tempo, a silagem passou a ser vista como um alimento barato, que engorda os cavalos e que pode ser utilizado até na cocheira, até para cavalos de competição. Isso começou a ser feito de maneira desordenada, de maneira absurdamente errada. Quais são os problemas que a silagem pode trazer? O primeiro deles é que a silagem é um alimento energético. Tem muito mais energia do que proteína. Toda vez que se oferece para um cavalo uma dieta com mais energia do que proteína, ou sem respeitar a relação energia-proteína adequada, se produz obesidade. Então, silagem engorda. Sim, engorda os cavalos. E obesidade não é bom, não é desejável. Por que a silagem tem mais energia do que proteína? Porque tem grãos de milho. E os grãos de milho têm amido, que é uma fonte energética. Há 20 anos atrás, os livros, as pesquisas diziam que nós poderíamos colocar para o cavalo dietas contendo 4,5 gramas de amido por quilo de peso do cavalo por refeição. Há 20 anos atrás. Isso foi se pesquisando, e hoje o amido se transformou num dos maiores vilões para a saúde digestiva do cavalo. Então hoje, eu não formulo dieta com mais de 1 grama de amido por quilo de peso para cavalos. Não faço mais. Não existe mundialmente, essa é a adoção que tem se realizado. Então, quando se utiliza dietas com silagem, fatalmente se ultrapassa essa quantidade de 1 grama de amido por quilo de peso do cavalo por refeição. Quando se usa ração, então, ração fareladas, base amido, essa quantidade, base milho com muito amido, essa quantidade vai superar muito esse nível, provocando principalmente, inicialmente, obesidade e, na sequência, laminites, cólicas, diarreias, várias alterações. Outro problema presente na silagem é a relação cálcio e fósforo. A silagem tem muito mais fósforo do que cálcio. Então, estamos induzindo o desequilíbrio de cálcio, todo aquilo que já foi falado aqui, já foi trabalhado. Além disso, a silagem ela tem bactérias, porque é um produto com alta quantidade de umidade e que favorece o desenvolvimento de bactérias, e a maioria dessas bactérias muito patogênicas para os cavalos, que podem produzir colites severas, diarreias severas nos cavalos, que tem sido relatado isso muito na ocorrência no campo agora recentemente.
Além disso, tem muita quantidade de micotoxinas. Então, as fermentações fúngicas podem produzir e as micotoxinas podem levar a aborto, levar a pouco desenvolvimento de potros e prejuízo no desempenho esportivo desses cavalos. Então, assim, a silagem é um alimento que na última reunião do Fórum de Gastroenterologia Equina, em Belo Horizonte, em 2019, foi definido no fórum que nós, profissionais da área de veterinária e zootecnia, não deveríamos indicar silagem de milho para cavalos. Porque o risco de se produzir acidentes e consequências indesejáveis é muito grande. Então, nós não poderíamos assumir esses riscos. Alguns colegas têm trabalhado com a ideia, mas se corrigir, oferecer junto com uma ração proteica mineral e com adsorvente de micotoxina, se consegue minimizar os problemas. Mas nós estamos pegando aqueles cavalos que são indivíduos muito valiosos e submetendo esses cavalos a um risco muito grande, a um risco enorme. Eu visitei uma propriedade no estado da Paraíba que fornecia silagem para os cavalos na cocheira, nas baias. Eu perguntei para o tratador se tinha algum problema com a silagem, se ele observava alguma coisa. Ele falou assim, quando ela chega, eu tenho que abrir ela no terreiro para esperar ela esfriar, para depois fornecer para os cavalos comer. Imagina que problema. Se está esquentando é porque tem fermentação aeróbia. Bactérias aeróbias são bactérias patogênicas. É um problema sério, seríssimo. O que era esse produto? Era a tal da reensilagem. Ou seja, o camarada tirava a silagem do silo de superfície, colocava num saquinho preto para vender na loja na cidade. Isso é mais grave ainda, é mais sério ainda quando se pensa em saúde digestiva, quando se pensa em alimentação adequada dos cavalos. Perfeito, professor. Acho que ficou bem claro e trouxe aí várias informações importantes aí para a gente levar aos criadores, né? O risco que eles estão tendo aí com o uso indiscriminado de silagem de milho. Obrigado, professor. Leandro? Professor, aproveitando o gancho, né, do raciocínio que o senhor falou da silagem de milho, eu gostaria de fazer uma última pergunta, e essa está ligada ao comportamento do cavalo, né? Como o senhor frisou muito bem na sua abordagem, que o cavalo é um herbívoro mastigador, né? E ele precisa de tamanho de partícula. O que o senhor recomenda como volumoso principal e qual o que funciona, na verdade, né? Como produtor, como usuário, como criador, o que ele tem que se preocupar, né, em fornecer e na qualidade desse volumoso, falando em feno para esse animal. Quando pensamos, Leandro, no feno como produto para alimentação equina, é preciso entender que esse tem que ser um produto de excelência. E para ser um produto de excelência, ele tem que ser vindo de um produtor que use criteriosamente as técnicas de produção. Como que nós fazemos para avaliar esse feno na hora de receber um caminhão de feno na propriedade, para avaliar que esse feno tem qualidade? Eu tenho trabalhado muito nisso, nessa orientação e no desenvolvimento de técnicas para se fazer essa avaliação. A primeira coisa é que é preciso observar que esse produto tem que ser produzido com técnicas de produção, adubação, corte na hora certa, tempo de secagem, armazenamento correto. Então a primeira imagem que aparece para nós é a cor desse feno. Feno tem que ter cor esverdeada. Não pode ser marrom, não pode ser escuro, cinza, amarelado. E essa cor nós temos que avaliar dentro do fardo, não na parte externa. Porque a parte externa pode sofrer alguma alteração de vento, de sol, mas tem que avaliar dentro do fardo a cor que o feno está ali. Após a avaliação da cor, você avalia o odor, o cheiro. Capim tem que ter cheiro de capim. Não pode ter cheiro de outra coisa, de mofo, de fungo, aquele cheiro que na prática nós chamamos do cheiro ardido, né? Quando tem a presença de fungo e tudo mais. Depois, uma avaliação extremamente prática para determinar para nós quanto de energia e quanto de proteína que tem esse feno, é avaliar a relação folhas e talos. Quanto mais folha tiver, mais energia, mais proteína e mais minerais vai ter esse feno. Quanto mais talo tiver, menos energia, menos proteína, menos minerais vai ter. E a partir daí se consegue na prática ter uma forma de avaliação.
É muito comum no mercado se vender palha a preço de feno. Produtos que só tem talo, amarelados, sem folha nenhuma, e oferecer isso para os cavalos comerem, causando cólicas por compactação nos cavalos. Há pouco tempo, a universidade fez um pregão e comprou feno na crise agora do ano passado, na seca do ano passado, e o fornecedor que ganhou chegou aqui e entregou um caminhão de feno úmido, porque havia enfardado pouco tempo sem esperar o tempo de secagem adequado, tecnicamente adequado. Na hora que chegou esse caminhão, nós alertamos, isso vai mofar, vai produzir fungo e vai dar problema para os cavalos. O fornecedor, não, deixa aí, se der algum problema eu troco depois. Enfim, não era minha responsabilidade, era um outro grupo aqui da universidade que estava recebendo. Receberam, começaram a fornecer para as éguas e para os potros no pasto, jogando esse feno para comerem, porque não tinha pasto, tudo seco, começaram a fornecer. Tivemos umas 15 cólicas, seguidas assim, seguidas, quando começou a fornecer. Isso é o quê? Micotoxina, presente no feno, que não foi produzido observando as técnicas adequadas. Então, como é que nós fazemos para identificar isso? Abre o fardo, vê a temperatura que está dentro do fardo, sente a temperatura. Se está muito quente, é porque está muito úmido, está fermentando. Se tem fungo presente, manchas de fungo presente dentro dos fardos. E o cheiro, o odor. Isso nos ajuda muito. Eu estou trabalhando também numa técnica laboratorial para identificação de qualidade de feno, relacionando a nível de proteína, nível de carboidratos não fibrosos e nível de mineral presente no feno, para qualificar esse feno para a alimentação de cavalos também, de maneira laboratorial, de maneira técnica, mais técnica. Perfeito, professor. Muito obrigado. Bom, professor, acho que a gente encerra por aqui, né? Foi um bate-papo muito produtivo, muito bacana mesmo, a sua apresentação e depois essa interação com a gente. Acho que vai dar para a gente levar muita informação aí aos criadores, né, de equinos de todo o país. Então, em nome da Tortuga, uma marca DSM, a gente agradece toda a sua explanação e a sua participação aí com a gente. Minha parte, obrigado e um grande abraço ao professor e ao Leandro. Obrigado, professor, pelo carinho e pela dedicação aí com o nosso time, com a equipe da Cavalaria, né, Bomba, que está aí disponível no Brasil todo para auxiliar os criadores e usuários. Muito bacana e fiquei muito feliz aí com o nosso bate-papo, muito enriquecedor. Muito obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco desse nosso dia a dia, desse nosso trabalho com todos vocês e estou sempre à disposição. Sempre que precisarem, contem sempre comigo em benefício do cavalo no Brasil. Sempre isso. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Agradeço muito a compreensão e o convite para poder fazer essa apresentação.